vemos aí que os ensinamentos da Bíblia é um ensinamento claro, é um ensinamento que qualquer pessoa que quiser entender as Escrituras Sagradas, é só ela comparar texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nunca pega um texto da Bíblia isoladamente e fica batendo em cima daquele texto, agarrado naquele texto, defendendo aquele texto. Porque a Bíblia se explica comparando texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra. Quando uma pessoa agarra em um só texto, fora do contexto, é porque ela está mal intencionada. É porque ela não tem argumento para defender as heresias, e as heresias aí, para ter força, elas têm que agarrar num texto ali, brigar em cima daquilo ali, e não ter com maneira de controlar as coisas. Não tem como, aí elas agarram só num texto. Se o Senhor Jesus fosse Deus, como acreditam os trinitarianos, Davi teria orado ao Senhor, Davi teria ofendido o Senhor profundamente, porque Davi disse que há um só Deus. E quem é o Deus de Davi mencionou em sua oração? É o mesmo Deus que o Senhor Jesus mencionou também em suas orações. Se Jesus fosse um Deus, Davi teria ofendido profundamente o Senhor Jesus. Davi teria ofendido profundamente. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Davi, disse que há um só Deus. Ele não mencionou o Senhor Jesus como Deus. Ele só falou de um Deus. E nós sabemos quem é esse Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia inteira fala isto, que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi teria que falar dos deuses, do Deus Pai e do Deus Filho, né? Mas ele não diz. E o Senhor Jesus também, a orar, ele fez a mesma oração, com o mesmo sentido das palavras. O Senhor Jesus disse: ora, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus. Agora, liga esse texto de Mateus 17, 3, com o texto de 2 Samuel 7, 22. Lá em 2 Samuel 7, 22, Samuel está dizendo que há um único Deus, não há semelhante a ti, segundo tudo que nós temos ouvido. Não há outro Deus além de ti. Agora vem o Senhor Jesus e diz: ora, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. É a mesma oração. É a mesma oração que o rei Davi fez, é a que o Senhor Jesus fez. Parece que o Senhor Jesus até copiou a oração do rei Davi, mas não é. É porque o Davi tinha conhecimento da verdade. E o Senhor Jesus também era a verdade. Ele vivia a verdade. Ele conhecia a verdade. Ele é o dono da verdade. Então, ele e o rei Davi orava do mesmo jeito. O Senhor Jesus disse: não há que conheça a ti o único Deus verdadeiro. No Velho Testamento, o rei Davi disse que não há outro Deus semelhante a ti. A ti quem? A Deus o Pai. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus disse, e no Novo Testamento o Senhor Jesus diz que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Agora nós que somos, quem somos nós agora para querer dizer que o Senhor Jesus é Deus, que existe outro Deus além do Pai,
que o Senhor Jesus é Deus, sendo que o próprio Senhor Jesus orou. O próprio Senhor Jesus orou. Que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Agora eu vou ter que desmanchar o que o rei Davi disse, ter que desmanchar o que o Senhor Jesus disse, para acreditar numa doutrina paganista da Trindade, para colocar um outro ensinamento em cima daqueles que o rei Davi e o Senhor Jesus ensinou. É muita audácia, é muita apostasia, é muita fraqueza, é muito descaso, é muita desinteligência, é muito fracasso, é muita arrogância, querer desfazer o que o rei Davi orou, disse, desfazer o que o Senhor Jesus disse, para colocar uma doutrina, para defender uma doutrina pagã, uma doutrina falsa, mentirosa, que é contra as Escrituras Sagradas, que desmerece a Bíblia. É muita. Davi não era politeísta, ele só tinha um Deus, ele era monoteísta. O Senhor Jesus também era a mesma coisa. O Senhor Jesus nunca foi politeísta, ele era monoteísta, ele só acreditava em um Deus. O Senhor Jesus só acreditava em um Deus. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro. A ideia de que o Senhor Jesus foi, essa ideia que o Senhor Jesus é Deus, ela foi inventada por Satanás. E qual o objetivo dele criar essa doutrina de que o Senhor Jesus é Deus? Para quebrar o primeiro mandamento da santa lei de Deus.